Pessoal, eu tô aqui na Cidade Velha. Nós vamos visitar hoje Masor HaMikdash, lugar onde faz estudo sobre o Beit HaMikdash. Se Deus quiser, quando o Beit HaMikdash ficar construído, né, vamos construir aqui o Beit HaMikdash e os utensílios. Vou filmar aqui pra vocês um pouquinho do que eu vou ver aqui. Aqui, mostrando esse quadro aqui, onde fica o Beit HaMikdash. Aqui é Shiloh, uma imagem que retratava Shiloh, que ficou por mais de 300 anos depois que o povo atravessou o Jordão. Imagens aqui, ó, que retratava Abraão, Monte Moriá. Muito bonito. É uma maquete de como que era o Beit HaMikdash. Retrato na China. E depois a Azará. E depois o Eichal. Então, você tem a pontinha lá embaixo, a gente não podia parar. Você imagina que a Bazirrim? Exatamente. O Mizrakim. Ó, esse é o Mizrakim, que carregava aqui o sangue. O sangue. E tem parte de baixo, tem a pontinha, porque a gente não podia parar para falar com alguém. Porque se a gente parava, o sacrifício... E também podia coagular o sangue também. Exatamente. Pessoal, aqui é os instrumentos que usavam. Nevel, Hatzotzrot. Aqui são as Hatzotzrot de prata, pessoal. Que usavam em tempos de jejum, para reunir o povo. As medidas onde tem a Torá, que é Shlishitaim, esse é Shlishitaim. Levitaim, as medidas que aparecem na Torá. Inacreditável, linda. Logo na entrada à sua esquerda, você pode ver o número 15 na vitrine, utensílios especiais que eram usados para a libação da água e do vinho e sobre o altar. A libação do vinho era realizada todos os dias, diferentemente da libação da água, que somente era realizada no festival chamado Sukkot, durante o sacrifício diário que ocorria na parte das manhãs. Esses utensílios eram usados para derramar água ou vinho em copos especiais que se encontravam nos cantos do altar, como você pode ver na segunda prateleira, objeto 16. Sobre a prateleira, acima dos copos, objeto 17, você pode ver exemplos de pesquisa conduzida pelo Instituto do Templo, no que diz respeito às cores usadas para tingir lã na época do Tolat Shani, que era sempre um bordeaux, né? Um vermelho, argamam, que era um bordeaux. A cortina que separava entre o santo e o santo dos santos, assim como no vestuário sacerdotal. O tchelet, cor azul celeste, o argamam, roxo, e o shani, tolat, carmesim. O tchelet é produzido a partir de um animal conhecido como rilazon, cuja identificação exata ainda é obscura. Segundo a opinião do rabino Gershon Enach Leiner, o rabino de Hadim, a identidade deste rilazon não é outra coisa senão os chocos, que pode ser visto em um dos copos voltado para a esquerda. Hoje em dia, a mais aceita opinião sustenta que o rilazão é uma espécie de caracol, murex trunculus, que pode ser visto à direita. O argamam, corante roxo, também é produzido a partir da murex trunculus. O camesim é produzido a partir de insetos cujo habitat se encontra carvalhos. Do lado esquerdo, podemos ver dois sacerdotes Kohanim vestidos de vestes sacerdotais. Os Kohanim são membros da tribo sacerdotal e eles são responsáveis pelo serviço divino no templo. Uma das figuras representa o sacerdote comum, ordinário, do qual havia muitos que serviam no templo. A outra figura é uma representação do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Do lado esquerdo da tela, pode ser visto a plataforma onde o coro levítico se encontrava. No centro, o altar exterior, a coluna de fumaça que subia ao céu, que é listado no livro A Ética dos Pais, como um dos 10 milagres que ocorriam constantemente no templo. À direita, podemos ver a construção do templo, que era dividido em 3 seções. A parte mais larga, em primeiro plano, é o Eichal, seguido do Kodesh, o Santo, e na parte de trás do templo, o Santo dos Santos. A altura do templo atingia 100 amot, o equivalente a aproximadamente 50 metros. Um prédio de cerca de 20 andares hoje. A entrada para o templo, através do Eichal, é considerada a maior entrada do templo, com medidas de 20 por 40 amot, cerca de 10 por 20 metros. Em relação a essa entrada, nossos sábios ensinam que o santo bendito, ou seja, declara: abrir-me a abertura do tamanho do olho de uma agulha, e eu abrirei para você uma abertura com entrada para o templo sagrado. Podemos observar Cristo acima da entrada do Eichal. Essa é a lâmpada doada pela rainha Helena, uma espécie de esfera de ouro que foi usada para enfeitar o templo. Rainha Helena? Quando a luz tocava, o diamante que tem lá cima brilhava, e os Kohanim sabiam que começou o trabalho. Que causava uma incrível iluminação que poderia ser vista a grandes distâncias. Podemos ver no 23, acima da fachada da entrada para o santuário, uma réplica desse enfeite doado pela rainha Helena. Um outro utensílio que se encontrava no pátio, em frente ao altar externo, como podemos ver no 24, se chama Kior, um lavatório feito puramente de cobre. A Torá tem um mandamento de: e você construirá um lavatório em seu pedestal de cobre. O Kior é um dos Kli, que são utensílios santificados, e todos os dias, antes de executar qualquer um dos seus deveres sagrados, os sacerdotes que estavam a trabalhar no templo deviam abrir as mãos e os pés da água no Kior. Esta versão do Kior apresenta 12 torneiras, como a que foi confeccionada pelo Ben Katim.
a fim de permitir que todos os 12 sacerdotes que estão para realizar a oferenda do Tamid se santificassem suas mãos e seus pés ao mesmo tempo. De acordo com as leis judaicas, uma água que descansou por uma noite completa fica impura para o serviço do templo. Por causa deste fato, existe na parte superior do quior um outro compartimento que continha água e somente o necessário era derramado no compartimento do meio, tornando assim próprio para o serviço do templo. Este avançado tecnológico lavatório também possuía um sistema de aquecimento interno. Em frente ao quior, podemos ver, através do 35, o apuf, um utensílio usado para que cevada seja torrada para oferenda chamada omer, oferecido na época do festival chamado Pesach, bem como outras ferramentas. A pedra original do templo. São pedras que ficaram no original do templo, eles trouxeram. Que se encontrava exatamente no Esberro de ouro dos incensos, a pessoal. menorá, que pode ser vista à esquerda, e a mesa dos pães à sua direita. Objeto 26. O altar dourado, que se encontra em sua frente. Pessoal, o shulchan, a mesa, toda folhada. Não, na verdade, o shulchan era de madeira, folhado a ouro. E é isso. A única utensílio que era ouro maciço mesmo, puro, era a menorá. Aqui era madeira, folhado a ouro. Zé, tem machlokot, por exemplo, se essa parte aqui, esse zero era embaixo, esse zero era em cima. Tem machlokot, eles fizeram alguma decisão, né? Se essa tábua era embaixo. Mas assim, os tamanhos parecem muito real. Então, esses detalhes assim dos furos aqui, na verdade assim, era fechado como uma caixa. Então, não é ele todo mundo isso, entendeu? O que eu tô falando? Era fechado como uma caixa assim. Que a lateral não era assim. Era fechado como uma caixa. Então, ele está indo de acordo com a Shitot, entendeu? Qual que é o 26? O altar possui 4 torres e uma coroa de ouro ao redor de seu topo. A função principal do altar é a oferta de incenso, que acontecia 2 vezes ao dia no templo. O método exato para a preparação do incenso, a partir de 11 ingredientes, é um segredo que foi... Não é os ingredientes do negócio. Os ingredientes não pode fazer. O altar externo, Cleactores. Objeto 28 à esquerda, temos os utensílios nos quais o incenso era preparado e levado ao templo para ser oferecido. Tá vendo? Quem kufsá, era como uma kufsá, tá vendo? Ó, tinha assim. Sacrifício do incenso. Objeto 30. Temos um molde original a partir do qual a menorá foi construída. A verdadeira menorá, construída pelo Instituto, pesando meia tonelada e contendo 45 quilos de ouro e 24 quilates, está pronta para ser usada no templo e situa-se a poucos metros do centro de visitantes, nas escadarias que levam ao muro das lamentações, chamada Rav Yehuda Halevi. Quanto pode valer uma menorá assim? 45 quilos de ouro, 24 quilates? Quanto vale isso? Mais ou menos. 4 quilos de ouro, uma onça está 5 mil, são 16 onças por quilo. Quantos quilos as flores, os copos e os botões. 45 quilos, 80 mil por quilo. Quanto pesa isso aqui? 45 quilos. Isso pesa 45 quilos? Muito mais. Meia tonelada, mas é feita de 45 quilos. Ah, ok. 18 milhões de dólares. Quanto? 18 milhões de dólares. Vale uma menorá assim. 18 milhões de dólares. No dólar de hoje e no ouro de hoje, pessoal. 142 mil euros está hoje. Estamos falando que isso é... Preparação das lâmpadas está representada aqui através da foto número 31. Os utensílios utilizados para limpar as lâmpadas é uma grande bacia. 6 milhões 390 אלף יורו. 6 מיליון 390. Kama euro aí, ó. Também se encontrava no recipiente contém a medição de 3,5 log. Bom, então uns 5 milhões de dólares, vale. 6 milhões 390 Euros. euros. 7 milhões de dólares. Isso aqui. Dentro da cúpula também encontramos Aqui, ó, tá vendo as velas todas se virando pro Nera Maravilha. Rezei a fé. Esta câmara, o mais sagrado lugar de todo o mundo, apenas um homem, uma vez por ano, poderia pisar, como podemos ver na foto número 34. O sumo sacerdote, no dia da expiação. Na realidade, ao longo do Yom Kippur, o dia do perdão, o Kohen Gadol entrava no Santo dos Santos 4 vezes. A primeira vez que entrou foi para oferecer o incenso, como está representado na pintura à direita, pela saída. O sumo sacerdote que colocava o incenso sobre a pedra fundamental, que é o alicerce da criação. Objeto 35, no primeiro templo, dentro do Santo dos Santos, no topo da pedra, se encontrava a Arca da Aliança e os querubins. Dentro da arca se encontrava as segundas tábuas da lei e os pedaços quebrados da primeira. Um outro conjunto de grandes querubins criado pelo rei Salomão também se encontravam aqui, bem como o bastão de Arão, que era enfeitado com flores da oliveira, um recipiente de maná e o óleo da unção. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, viu através de uma profecia divina que ele seria destruído. Assim, ele providenciou a construção de um sistema de câmaras e labirintos sob o monte do templo. No final da época do primeiro templo, o rei Josias, antecipando-se à destruição, escondeu a arca e os outros itens da câmara que foi preparada por Salomão para esta finalidade. A Arca da Aliança nunca foi perdida, mas ela está escondida, e o local desta câmara e a arca ainda não é conhecido.
Embora a arca não estava presente no Santo dos Santos, no segundo templo, acreditamos que ela será recuperada, trazida para o terceiro templo. Amém?